A Paróquia São Gonçalo, em Contagem, apresenta mais um episódio do seu podcast diário, São Gonçalo em Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido povo de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. A igreja celebra hoje a festa do apóstolo Santo André. André era discípulo de João Batista até quando este lhe apontou Jesus, o Cordeiro de Deus. Com seu irmão Pedro, foi chamado para tornar-se pescador de gente. Assumiu a causa do novo mestre como um dos 12 apóstolos. Antífona de entrada. Junto ao mar da Galileia, viu o Senhor dois irmãos, Pedro e André, que pescavam. Ele os chamou: "Vinde comigo, e eu vos farei de hoje em diante pescadores de homens." Oração do dia. Nós os suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora ao comentário deste Evangelho. O chamado de Jesus deu uma guinada na vida de um grupo de pescadores do mar da Galileia. O mestre os queria como companheiros na missão, para fazer deles pescadores de homens. O seguimento exigia várias rupturas. A mais imediata consistiu em deixar as redes e o barco, seus instrumentos de trabalho, para assumir um tipo novo de atividade. A segunda diz respeito ao mundo familiar. Os filhos deixam seu pai. Como consequência, devem deixar sua terra e suas tradições para se colocar a serviço de um projeto de alcance universal. A metáfora da pescaria sublinha aspectos importantes do exercício da missão. Enquanto pescadores de homens, deverão ser pacientes e perseverantes quando o resultado do trabalho não corresponder ao esforço empregado. Deverão enfrentar sem medo as tempestades e as adversidades, quando no horizonte da missão despontar perseguição e morte. Deverão estar sempre dispostos para o trabalho, alimentados por uma forte dose de otimismo e de alegria. Sobretudo, deverão ser movidos pela esperança de, apesar das adversidades, ver seu trabalho reconhecido pelo Pai. A decisão de deixar tudo associava definitivamente os discípulos ao Mestre Jesus. Como mestre, estariam a serviço da implantação do reino de Deus na história, esperando contemplar a vitória do bem,
da verdade, da justiça, do perdão, da igualdade e do respeito por todos, sem distinção. Este projeto de vida, levado a cabo por Jesus, embora sua caminhada se concluísse com a morte de cruz. Por esse caminho, seguem também seus companheiros. Vamos fazer nossa oração. Deus nosso Pai, concedei-nos forças para sermos verdadeiros companheiros na missão do vosso Filho Jesus, mesmo devendo sofrer perseguições e contrariedades. Amém. Santo André Apóstolo, rogai por nós. Querido povo de Deus que nos acompanha no podcast São Gonçalo em Oração, que o Deus da vida e Senhor da história abençoe a sua casa, abençoe os seus trabalhos, abençoe o seu dia, abençoe esta semana que começa. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos. Padre Clárisson. Você ouviu o podcast diário São Gonçalo em Oração. Acompanhe amanhã novamente mais um episódio com vocês. Paróquia São Gonçalo, Contagem, Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte.